Como sair de um loop para um beat completo? Principalmente pra gente que produz na FL Studio, é muito fácil ficar preso num loop de 8 barras sem saber pra onde progredir. Parece que quanto mais tempo você fica ouvindo ele loop, menos ideias aparecem. Eu mesmo já passei por isso diversas vezes e eu vou te dar 10 ideias práticas para você sair desse limbo de uma vez por todas. A primeira parece besta, mas tenha certeza que você tem um loop bom, que você tem uma estrutura boa. Não adianta você gastar sua energia, gastar o seu tempo num negócio que, nem de você ouvir em loop é satisfatório. No final das contas, música é arte. Se você não tá se sentindo inspirado para conseguir ou adicionar mais elementos nesse loop, ou você conseguir quebrar ele, não, a partir do momento que você tira alguma coisa e ele soa vazio, ou ele não te inspira mais, eu não vou falar para você excluir. Sempre salva ele e começa outro. Valorize o seu tempo, valorize a sua sanidade mental. Eu, por muitas vezes, eu sou do tipo de cara, quando tá na sessão e eu vejo que não tá rolando, eu vou lá e apago tudo. Não recomendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Salve o seu loop e começa de novo. Segunda dica, joga um safe. Procura um instrumento que você sabe que funciona. Procura um plugin que você já conhece bem os timbres, ou adiciona algum tipo de camada, onde você pode simplesmente copiar a pattern que você já criou e é simplesmente colar nesse instrumento e você sabe que vai funcionar. E a partir disso você já tem mais elementos para poder abrir o beat depois. Por exemplo, esse aqui é o loop que a gente vai estar abrindo ele e transformando numa música. É um loop que eu considero que ele tá bom, ele tem uma pegadinha de soul com West Coast, né, que você tá ligado que eu faço West Coast, e dá uma olhada. A parte mais completa dele vai ser o refrão. Às vezes é bom a gente ter um refrão mais simples, mais cru, com menos elementos, mas eu imagino que essa aqui vai ser a parte mais preenchida dele. E quando eu falei da dica anterior da gente jogar no safe e a gente copiar patterns em outros instrumentos para gerar camada, é literalmente, por exemplo, aqui eu já tenho uma pattern, essa aqui é o meu piano principal. Foi o primeiro elemento que eu fiz na hora de começar esse beat, foi esse piano aqui. Aqui principalmente eu tô tocando essa mesma melodia uma oitava acima. Essa nota aqui também é diferente dessa, para na hora que a gente repousar nesse acorde a gente vai ter um feeling diferente. E aqui tem um run para baixo, que já dá mais movimento. Uma outra dica que eu já vou emendar, tenta fazer um loop de 8 barras, não um loop de 4 barras. Geralmente a gente faz loop de 4 barras. Se você conseguir preencher para 8, já facilita mais ainda a sua vida, porque dá movimento na sua música. E você fazer uma run dessa no final é sempre bem-vinda. E falando dos layers, eu peguei essa pattern e copiei nessa outra pattern aqui. Eu gosto de usar essa pattern aqui, ela mais suave, logo após o refrão, porque esses aqui são os acordes da música. Então a gente usa aquela parte mais cheia, usa isso aqui e usa aquela anterior, as duas tocando junto como layer, e depois essa aqui eu imagino que ela vai tocar sozinha depois do refrão, certo? Num negócio mais ou menos assim. A gente vai estruturar melhor isso aqui, mas por enquanto é só para mostrar a ideia para vocês. E uma outra coisa, a gente continuar copiando, só que a gente copia, mas a gente remove alguns elementos. Por exemplo, aqui eu tirei o acorde do começo e tirei esse outro acorde aqui do meio. Deixa só esses acordes aqui o segundo acorde e o quarto e o quinto acorde, né? Que esse aqui é um acorde de passagem. Não vou falar sobre teoria musical nesse vídeo, galera. Eu vou só falar sobre a estrutura e como que a gente sai desse hábito da gente criar um loop e não saber pra onde evoluir a partir disso, que eu acho que acontece com muita gente. E daí, nesse instrumento aqui, ele tem um efeito de wah-wah. Eu coloquei só em alguns momentos, só em alguns acordes, pra gente conseguir uma sonoridade diferente, pra ele não tocar junto a mesma coisa do outro. E eu mexi bastante no Velocity também. Então, os mesmos acordes aqui desse instrumento principal, só que ele toca só esse aqui, toca só esses dois,
toca só esse aqui e toca só esses dois. Sem melodia, sem run, sem nada. Você vê que eu copiei, mas eu removi alguns elementos. Isso aqui linka diretamente com a minha terceira dica que eu já falei um pouco. Mute alguns elementos, exclua alguns elementos que eu fiz. Isso aqui no loop principal, mas na hora da gente evoluir o loop, vamos dar uma evoluída no loop aqui. Eu imagino, é bom você tomar algumas decisões. Eu já abri a pattern aqui, eu já tenho todos os elementos separados, mas normalmente quando a gente está fazendo um negócio aqui na pattern, você tem que pensar, tô fazendo o que aqui? Normalmente a gente começa a preencher demais e acaba virando um refrão ou algum drop, algo do tipo. Só que às vezes é legal a gente ter um refrão vazio, então varia muito. Você tem que se perguntar qual que é a parte mais preenchida da minha música, o que ela vai ser, entendeu? Então vamos lá, vamos começar a já excluir alguns elementos. Aqui para essa intro eu vou simplesmente copiar os elementos. Vou pegar isso aqui, vou copiar aqui. Aqui em cima eu tenho o kick, eu não vou utilizar ele, não vou usar a bateria. É isso. E aqui no caso tem uma automação que vai vir mais pra frente. Eu vou copiá-la aqui só pra gente conseguir ouvir. Vocês ouviram que já deu esse sentimento de música pra gente? Não tem nada. Eu literalmente excluí a bateria, excluí a percussão, excluí esses FX de guitarra aqui, simplesmente colei pra cá pra intro e a gente já tem uma continuidade de música. Porque na hora que eu criei esse loop, eu já pensei vou fazer um loop de 8 barras, vou colocar a melodia e vou colocar essa cascada aqui pra baixo, fazendo a virada. Eu já pensei nisso de antemão. E sempre quando você está criando um loop, você já tem que pensar no arranjo. Da mesma forma que quando você já está escolhendo você está fazendo o seu sound selection, na hora de produzir a sua música, você já está escolhendo timbres bons pensando na mixagem. Você não vai escolher um timbre ruim para depois ter que consertar no equalizador, ter que comprimir ele. Você já pega um timbre bom que você vai ter que mexer o mínimo possível. Você não pega dois timbres que ocupam a mesma frequência para não sujar a nossa mix por completo. Então, da mesma forma que a gente faz o nosso sound selection pensando na mixagem e a nossa composição pensando no arranjo também, beleza? E o nosso quarto ponto é utilizar automações. Aqui eu fiz uma automação de filtro de low pass, então a gente está cortando o agudo. Eu vou fazer mais uma alteração aqui e pro meu ouvido essa intro ficou longa demais. Hoje, ainda mais nos tempos modernos, que o pessoal tem a atenção muito curta devido a essa geração TikTok, é interessante a gente fazer intros mais curtas. Então eu quero utilizar na minha cascada aqui do final, só que eu cortei essa primeira parte aqui e botei no filtro. Isso já ajuda demais, tanto pensando na intro, quanto pensando em numa segunda parte do verso também, onde a gente corta a segunda parte do verso ou numa ponte que antecede o refrão. Então a gente tira um pouco da energia para quando vir o refrão a gente ter essa explosão, sabe? Esse contraste, porque muito da música é contraste, é tensão e alívio, é baixo e alto, entendeu? Por isso que uma música muito comprimida também não é legal. A gente precisa ter esses momentos mais baixos para a gente conseguir sentimento. Como já deu um sentimento mais de música ainda, a gente simplesmente tirou a bateria, cortou metade da intro e colocou um filtrinho, já deu mais cara de música pra gente. A gente tem um loop muito coeso, eu já criei o loop pensando no arranjo. A gente tem bastante elementos pra conseguir tirar bastante elementos e adicionar outros elementos, então a gente consegue construindo isso de uma forma muito legal. E a gente vai pra nossa quinta dica, que é utilizar e abusar dos risers e FX. Colocar demais é ruim? É ruim. Por exemplo, eu utilizei
FX de guitarra que combinam com a sonoridade desse sample, desse beat que eu tô fazendo. E eu tenho FX de guitarra no meu kit Harmonix, que tá com 60% de desconto até dia 2 de dezembro, galera. Então se você usar o código BLACK até o dia 2 de novembro, é o primeiro link na descrição, todos os kits do meu site estão com 60% de desconto. Então se você não adquiriu nenhum dos meus kits ainda, essa é a sua hora. Corre lá até dia 2 de dezembro, beleza? E é lógico, com efeitos, você viu que todos eles têm reverb, tem delay, eles foram processados para combinar com a atmosfera desse sample que eu estou fazendo. Então, nesse momento aqui da intro, a gente removeu alguns elementos, mas para a próxima barra a gente pode remover esses FX também, que eles complementam no refrão. Então a gente pensando em evoluir esse sample aqui, já que a gente tem todos esses elementos, a gente tem a nossa cascata aqui do piano, então quando a gente for transicionar pro verso, a gente tem bastantes elementos pra gente tirar. Ó, coloquei aquele piano, que ele é bem mais suave, não tão presente. Eu vou colocar o nosso kick também. Vamos tirar nossas strings, vamos tirar esse wah-wah piano. Vamos colocar o nosso baixo, o nosso bells. Eu vou colocar toda a bateria e a nossa percussão também. E acabei tirando esse elemento aqui também. Vamos ver como transiciona? Se ficou muito vazio e não correspondeu às expectativas que você setou pro loop, meu, não importa, você tem o controle. Lembra que eu falei que eu não ia colocar esse aqui, eu ia deixar só esse aqui embaixo, mas ficou vazio. Então, meu, arrasta. A grande mobilidade que a gente tem de produzir a música no computador e a gente poder testar quais elementos funcionam bem um com o outro. Ah, vamos botar esse, vamos adicionar esse aqui e ver como funciona. Essa é a grande vantagem da gente poder fazer música no computador. Eu arrisco dizer que vale até a pena a gente colocar esse aqui. Meu, tentativa e erro, curiosidade. Você tem que ter curiosidade como de uma criança para poder fazer música. Se você não está empolgado com o loop que você fez, eu aconselho você a começar outro. Ou guardar ele, começar outro dia, mas você tem que trabalhar em algo que te inspire e que, nossa, você tem que querer testar. Da mesma forma que você tem que querer fuçar no programa para aprender, da mesma forma que a gente, às vezes no editor de vídeo, às vezes no programa de edição de música, às vezes no Photoshop, a gente tá blá, 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 mexendo e buscando conseguir o nosso melhor resultado. Às vezes a gente tá tão preso, que a gente faz música há tanto tempo, que a gente perde essa inspiração. Então a gente tem que voltar a ter essa inspiração como criança, sabe? Essa curiosidade de criança. Não esquece que você tá contando uma história. Que esse é o nosso 6º item da lista. Toda música, todo beat é uma história. Ela tem começo, meio e fim. E ele tem que ser coeso. Você precisa conhecer o seu público-alvo e saber, meu, quem é que vai ouvir essa música aqui? Eu tô experimentando, eu tô tentando contar uma história do meu jeito, com meus instrumentos, com as minhas escolhas. E isso faz parte de cada música que você tenta fazer. Não é simplesmente juntar os instrumentos e copiar um arranjo de uma outra música. Tem que ver se aquele arranjo que você está querendo fazer combina com a história que você quer contar. Por exemplo, eu tinha feito, lembra que eu tinha feito a intro grande aqui inteira e eu resolvi cortar ela na metade, botei o filtro e achei que ficou melhor, já começa a contar uma história. Desde o primeiro instrumento lá que você pega lá atrás, cada preset que você escolhe é um personagem dessa história, entende? E quando a gente vê essas dicas de canal de type beat, o pessoal fala, meu, faz intros enormes para você ao pegar mais a retenção no pessoal. Normalmente o pessoal escuta até o beat estourar. Às vezes eu faço isso, se combina com o contexto da música que eu tô fazendo, mas se não combina, meu, pra que eu vou fazer isso? Às vezes eu quero denunciar o groove logo de cara para prender a atenção do ouvinte, entendeu? Nesse caso aqui a gente pegou uma intro de 4 barras, 8 barras de refrão e a gente vai colocar 16 de verso? Pode ser. A gente tem espaço para isso, então a gente pode copiar isso aqui e adicionar mais esse elemento aqui. Esse elemento vai adicionar variação pra gente e a gente pode voltar lá, acho que foi a nossa 4ª dica, de remover elementos. E vou adicionar esse aqui também, que eu acho que combina. E aqui a gente tem o nosso FX. E aqui eu vou copiar o nosso FX de novo aqui, ó, para fazer a nossa transição de novo pro refrão. Então a gente já tá vendo que a gente já tem estruturado quase uma música completa. Depois é só pensar no segundo verso.
a gente volta com tudo aqui. Tá vendo que a gente já tem quase uma música formada a partir, de poucas escolhas que a gente fez? Eu vou salvar isso aqui e eu vou mostrar pra vocês um outro beat que eu fiz pra gente provar o nosso 8º ponto, que nem tudo precisa ser progressivo. Olha a minha intro. A minha intro tem uma barra apenas e vou adicionando elementos para estourar. Nem tudo precisa ser progressivo. Você pode de cara já prender a atenção do ouvinte. Ainda mais hoje em dia, nessa geração que a gente tem a nossa atenção reduzida cada vez mais. Tá vendo que eu segui a mesma estrutura? A única coisa que eu mudei foi essa intro aqui de uma barra só. Eu já estourei direto pro refrão. Então a gente vai ter 8 barras de refrão, 16 de verso, 8 de refrão, 16 de verso e 16 de refrão para repetir 2 vezes ou para você fazer uma ponte antes e mudar pro refrão. E a gente tem mais uma barra de outro, né, de finalização, que eu gosto de utilizar automação, de utilizar de FX. Você vê que eu utilizo todos esses elementos que eu falei para vocês. E que mais? Olha o quão pouco elemento eu tirei. Todos os elementos estão aqui. O que eu tirei? Esse sax, eu tirei a string e eu tirei esse muted bass aqui que faz a melodia do refrão. Eu escolhi que esse instrumento aqui, ele vai tocar só no refrão, e ele toca só no refrão. E é o instrumento que fica mais marcado durante toda a música, por isso que em inglês eles chamam de hook, né, que é o gancho. E de novo, vários FX. Nesse caso aqui eu estou usando de guitarra novamente, porque faz parte do contexto. Eu vou mostrar esse outro beat aqui pra vocês, porque a minha próxima dica é: silêncio também é um instrumento, mas fique atento com a cauda do seu timbre. Ó, eu começo com os 2 pés na porta, até com bateria, daí depois eu tiro a bateria. Só que aqui não é para ter a pessoa cantando em cima ainda, é para a pessoa começar aqui. Só que mesmo aqui estando com a bateria, faz parte da intro. Essa foi a construção que eu escolhi da minha história. Se liga. Percebeu que o arranjo desse beat aqui ele não é nada tradicional? Você viu que eu utilizei do silêncio, eu utilizei da quebra de expectativa, eu utilizei do silêncio aqui nessa parte, e eu utilizei do silêncio aqui nessa parte também para adicionar essa outra guitarra aqui. E lembra que eu falei na dica também que para você se preocupar com a cauda, eu criei uma automação aqui só para provar esse ponto. Eu deixei essa cauda aqui ressoar por mais tempo. Se eu absolutamente cortasse todo o volume aqui, deixasse literalmente apenas o silêncio, fica estranho. Olha, eu vou colocar aqui certinho no loop, só para vocês terem essa percepção. Também funciona, mas falta, vocês percebem que falta, mas se eu deixo,
percebe que completa é tão minucioso, pequenininho, é quase um bell, porque o que a gente escuta é a cauda disso aqui, tá ligado? Então por isso, essa é a minha 8ª dica. Silêncio é um instrumento musical, mas preste atenção na cauda do instrumento. Então vamos lá, nossa 9ª dica. Eu vou abrir um outro beat diferente aqui. Vamos esperar que esse aí demora um pouquinho para carregar, tá bom? E a nossa 9ª dica é o seguinte: você precisa criar tensão e movimento sem precisar adicionar um outro instrumento ou elemento no seu beat. Lembra lá no primeiro beat que eu fiz aquele movimento de cascata, que ele trazia uma transição no mesmo instrumento ali? Lembra que eu falei também que na hora que você estivesse compondo, você tem que compor já pensando no arranjo? Eu separei os acordes em 2 partes. Essa parte aqui primeiro, onde a gente tem uma progressão básica, e a segunda parte do acorde, em que no total somam 8 barras, 4 barras do primeiro e 4 barras desse segundo aqui. Compartilha dos primeiros acordes, adiciona um elemento a mais e aqui a gente cria tensão. Eu vou deixar vocês ouvirem para entender. Essa segunda parte da progressão, ela já chama, ela já cria tensão, ela já cria expectativa, ela quer que venha uma coisa nova. Isso é compor pensando no arranjo. Eu fiz a primeira parte da progressão, que ela pode ser loopada sem problema nenhum, mas quando eu adiciono essa outra parte da progressão aqui, ela chama, ela quer que outra coisa aconteça. E voltamos aqui pro nosso primeiro beat, a gente já tá com ele arranjado aqui. Por que a gente já tá com ele arranjado? Porque se nenhuma dessas dicas funcionou para você, você ainda está com dificuldade, você sempre pode criar em cima de uma capela, que foi exatamente o que eu fiz nesse beat, nesse primeiro beat aqui. Eu queria fazer um Deep Rico type beat, e eu peguei a capela do Deep Rico e criei toda essa instrumentação ao redor dessa capela, seguindo refrão, seguindo verso, refrão, verso, refrão. Assim fica muito mais fácil de você visualizar e ter uma ideia de como que a música vai funcionar. Eu não vou tocar a música inteira aqui com a capela dele, questões de copyright. Eu percebi, nossa, quanto tempo tem de intro, aqui é o refrão, aqui é o verso, aqui é refrão de novo, aqui tem uma ponte, e assim eu fui estruturando a minha música. Então é sempre bom, se você realmente estiver travado, você criar em cima de uma capela. Eu vou dar um playzinho só de leve aqui. When I twist up my fingers, I'm gonna walk it out. I fuck with niggas having paper, the whole city full of gangsters. It won't never be no peace, cause these other niggas haters. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. E eu espero de verdade que alguma dessas dicas possam te ajudar a estruturar os seus beats e suas músicas melhores. Não esqueçam que todos os meus kits estão com 60% de desconto no link aí embaixo, todos eles, não só o Harmonix. Então se você não adquiriu nenhum deles, essa é a sua chance. Galera, eu vou ficando por aqui, tamo junto, é nóis, falou.